Pessoal, falar agora sobre Boxplot, tá? É um gráfico estatístico, tá? Que eu podia ter passado lá no início, lá quando a gente viu gráficos e tabelas, só que os dados para montar o Boxplot a gente não teria visto ainda. Boxplot eu já usei muito, uso bastante ele, tá? Ele tem duas aplicações interessantes. A primeira é fazer uma mostragem gráfica de como se distribui os elementos de uma variável aleatória, de uma variável qualquer. E outra, que a gente vai ver no próximo vídeo, é fazer uma análise dos dados para fazer a identificação de pontos fora da curvas ou outliers. Então nesse vídeo agora eu vou mostrar como é que a gente constrói o Boxplot, tá? Quais são as partes principais dele. Até no livro texto fala das regras dos cinco números, tá? Regra dos cinco itens, tá? O que acontece? O Boxplot ele precisa de cinco valores importantes da tua distribuição. Ela precisa, primeiro valor, ela precisa do mínimo, ou seja, o menor valor da tua amostra. Ela precisa do primeiro quartil, precisa do Q1, tá? Ela precisa da mediana, ela precisa do terceiro quartil e ela precisa do máximo. Tá? Preciso desses cinco valores da tua distribuição. O menor valor, o maior valor, precisa do Q1, ou seja, precisa dos 3 quartis. Tá? É assim que precisa dos 3 quartis. O Boxplot, eu sempre usei muito mais ele na vertical, mas tem também a possibilidade de fazer ele na horizontal. Eu vou fazer do jeito que eu tratava mais, porque é o que eu gosto, assim, sei lá, mas pode tanto fazer de qualquer jeito. O Boxplot, ele é uma caixa que ela pode estar em pé ou pode estar deitada. A largura dela vai de acordo com o cliente, do que tu quiser. Mas a altura, aqui, num gráfico, aqui é o quartil 1. E aqui em cima é o quartil 3. Tá? O limite inferior da caixa e o limite superior da caixa se dão pelo primeiro e terceiro quartil. E em um ponto qualquer aqui, uma linha tracejada, uma linha cortando essa caixa ao meio, né? Ao meio não, uma parte dela, né? É a mediana. A mediana. Certo? E aí, aqui embaixo, eu vou mudar de cor. Aqui embaixo, aqui em cima, a gente tem, como se diz, 2 bigodes. Tá? 2 bigodes. Esses bigodes, eles têm um tamanho limite admitido por Boxplot. Tá? Isso é um valor que eu sempre me ficava sempre na cabeça o porquê disso, por que é esse valor. Porque tradicionalmente foi aceito assim. O tamanho deste bigode, vamos chamar aqui de D, tá? De Dzinho. O tamanho deste bigode é calculado da seguinte forma. Esse D é 1,5 vezes a distância interquartil. Lembra que a gente calculou lá no nosso terceiro encontro? Né? Ou seja, a distância entre o Q3 e o Q1, o nosso bigode ele poderá ser 50% maior do que essa distância. Tá? Então o IQR é a diferença entre o Q3 e o Q1. Então esse bigode, até no meu desenho aqui não ficou muito legal, mas ele vai ter, o maior comprimento dele é 1,5 vezes este comprimento, tanto para cima quanto para baixo. Só que reparem que eu mudei de cor o tamanho do bigode, porque ele é um limite. Só que o máximo, o mínimo e o máximo, quando a gente for desenhar, a gente vai escrever ou desenhar esse bigode até o ponto em que ele chegue no máximo. Se ele não chegar no máximo, eu corto e termino o desenho. Por exemplo, lá, se o limite superior for muito pequeno, eu faço até aqui. Só que eu só posso desenhar este bigode até o máximo de 1,5 vezes. Tá? Se o bigode, por exemplo, esse superior aqui, chegou a 1,5 vezes a distância interquartil e ainda assim eu tiver alguma realização acima dessa distância, a gente coloca a realização com um asterisco. Ok? Então é assim que a gente desenha o Boxplot. O Boxplot ele tem a caixa, onde os limites são o primeiro e o terceiro quartil. No meio dessa caixa vai ter um risco, onde vai ser indicada a mediana. Vai ter os bigodes inferior e superior. Tá? Se o bigode inferior não tiver mais nada escrito para baixo dele, o mínimo está aqui.
aqui está o mínimo, tá? Aqui não está no máximo, o máximo vai estar no asterisco, que poderiam ser mais de um, tá? Pode ser 2, 3, tanto faz, tá? O mais distante da caixa é o máximo da tua distribuição, tá? Aí, o formato com que ele vai ficar o box plot vai indicar mais ou menos como é que tá a distribuição. Se ela, por exemplo, se eu for fazer um box plot desse formato aqui, ou seja, esta distribuição é uma clássica para uma distribuição normal. Mediana está bem no meio, bem distribuído, um bigode para cima, um bigode para baixo está parecido. Quando tu desloca a mediana para um canto e deixa bigodes maiores e mais curtos de um lado, tu tens uma distribuição mais assimétrica, certo? Então, isso aqui é o gráfico de box plot, tem no Excel, eu usava muito esse tipo de gráfico, tá? Então esse gráfico aqui é um gráfico muito bom para fazer uma visualização de como é que estão as tuas distribuições, e aqui não usa média aritmética, eu uso a medidas de posição não central, que é um pouquinho mais robusto. Ok? Isso aqui é o gráfico de box plot.